nação rubro-negra, que bom que tem um assunto para conversar com vocês aqui. Ficar só fazendo vídeo não é legal, não gosto, tá? Apesar de que, como eu disse, fazer esses vídeos dá muito mais trabalho do que falar. Eu levo mais de 1 hora para fazer um vídeo desse, tá? Tem que pegar 2 tipos de programa, 3 tipos de programa, fazer uma... É complicado, eu não vou falar para vocês que é complicado, tá? O que acontece é o seguinte, primeiro vamos lá. Hoje eu vou até... mandei em forma de texto para os grupos em relação ao Jorge Jesus ser o maior treinador de todos os tempos do Flamengo. Não é. Jorge Jesus é um monstro, ele é um monstro, tá? Mas nós tivemos uma lenda chamada Cláudio Coutinho. Eu botei aqui as diferenças aqui, ó, tá? Vou ver se eu me lembro que eu não faço nada improvisado. Tá ali, o pessoal acho que já viu ali. O Cláudio Coutinho, quando chegou no Flamengo, ele era preparador físico, um estudioso. Ele tinha sido preparador físico, um dos preparadores físicos da seleção campeã, tricampeã do mundo, no México, em 1970. Tá, ele era capitão do Exército. E vamos lá, ele chegou no Flamengo, né? Eu não me engano quem ele substituiu, não sei se foi Gilberto. Substituiu, pegou lá e ele não tinha um elenco de ponta. O elenco do Flamengo era fraco. Era médio para fraco. O Flamengo não tinha centro de treinamento, treinava na Gávea. O Flamengo não tinha estrutura nenhuma. O Flamengo era um clube endividado. O Flamengo era um clube que não vencia títulos relevantes. Ele vencia campeonatos cariocas. Nem Rio e São Paulo nós vencíamos. E o Cláudio Coutinho chegou com a mentalidade, pensando grande. E ele pegou, garimpou na nossa base, jogadores que... E hoje em dia é o contrário. Mas nossa base ela era valorizada. E ele pegou ali e formou um elenco, não foi um time, um elenco. E o Coutinho era tão perspicaz e inteligente que vários jogadores que ainda não são citados hoje em dia, o Peu, tá? Carlos Alberto, lateral direito, vários jogadores, falecido Antunes, que era lateral esquerdo, muitos jogadores que o Coutinho pegou e botou ali, o próprio Baroninho que veio do Palmeiras, tá? Que foi campeão da Libertadores. E o Coutinho formou um elenco forte, o que nos deu frutos para os anos seguintes, tá legal? O Coutinho, se eu não me engano, começou a treinar o Flamengo em 77. Não estou sendo muito preciso, porque eu não recorri à história, eu estou indo mais na minha cabeça. Mas eu acho que foi mais ou menos isso aí, entendeu? E eu estava no Maracanã, em 1977, quando o Flamengo empatou com o Vasco em 0x0 e perdeu nos pênaltis, tá? E no ano seguinte começamos a ganhar tudo, e saímos ganhando. Então o que acontece? Comparar Jorge Jesus a Cláudio Coutinho, pô, com todo respeito ao Jorge Jesus, é um excelente treinador, mas não tem comparação, não tem nexo isso, tá legal? O Jorge Jesus chegou no Flamengo com um elenco pronto, com jogadores prontos. Ele chegou no Flamengo com a qualidade que ele teve, quer dizer, estava me fugindo o termo, tá legal? Ele, ao contrário dos treinadores brasileiros, soube usar o elenco que tinha de qualidade, tá? E ele pegou e jogou o time para frente, tanto quanto atacar, quanto sufocar o time lá, o jogador lá na frente, o adversário lá, entendeu? E deu certo porque o time do Flamengo é qualificado, não daria com qualquer elenco, tá legal? Então o Jorge Jesus tem os méritos dele? Tem essa qualidade, tem essa virtude, jogar no ataque, cobrar. Eu fui ver Flamengo e Avaí, chovendo pra cacete, o Flamengo tava ganhando 6x1, ele tava lá xingando, chutando copinho, tem que ser assim. Nós sempre cobrávamos, né, de treinadores com voz, com pulso, e o Coutinho tinha pulso. O Coutinho, às vezes o Flamengo tava apático. Ia pro primeiro tempo, acabava o primeiro tempo perdendo de 2x0, tava apático, o time entrava. Quando o time voltava pro segundo tempo, porra, sabe-se lá o que o capitão falou para eles. Era brabo, o homem era brabo. E o time voltava e metia 4, 5 gols, virava o jogo. Várias vezes isso. Antigamente, o Flamengo enfrentava no São Paulo, um Atlético Mineiro, um Cruzeiro, um Palmeiras, um Corinthians, um Internacional, Grêmio, esses times, os times do Nordeste, tudo forte. No mínimo tinham 5 craques e 6 jogadores excelentes. A qualidade dos jogadores eram outras. Os jogadores jogavam com amor à camisa. Entenderam? Ganhava dinheirinho, à medida do tempo já ganhava dinheirinho. Muitos deles estão bem hoje em dia porque souberam aplicar, outros estão pobres porque gastaram muito, tá?
Então a gente enfrentava, era timaços. E hoje em dia já não é assim, tem muito time medíocre. Estou tirando os méritos do Jorge Jesus? Não, se você é inteligente, tu está entendendo o que eu quero dizer. Tá bom? Não tem comparação. Assim como não tem comparação, esse time com o de 81 não tem comparação. Se botasse esse time daqui com o de 81, se pudesse vir uma brecha no tempo, o de 81 iriam ter 50 jogos, o de 81 ia ganhar 49 jogos. O de 81 era muito melhor do que esse time de hoje em dia. Sem contar que nós tínhamos um diferencial chamado Arthur Antunes Coimbra. O Zico era gênio. Você vê na televisão o negócio, tu vê em campo, tu vê a movimentação do cara, você via ele já olhando assim as alternativas. Tu olhava para o Zico, eu notava muito isso. O Tite há pouco tempo falou isso. O Zico ficava olhando para o lado assim, antes da bola vir para ele. Ele era um jogador super habilidoso, mas ele não fazia de pegar a bola e sair brando aí. Lançamento. Quando menos esperava, ele e tum, gol. Ele via alternativas que a gente da arquibancada não via. Esse era o Zico, então não tem comparação. O time de hoje em dia é excelente, maravilhoso. O mister é maravilhoso, mas eu não vou deixar de defender o que eu vi. O que proporcionou o Flamengo ser o que é hoje em dia. Foi isso. E se eu não me engano, foi naquele tempo que Jorge Elal comprou esse terreno que hoje é o Ninho do Urubu. Se eu não me engano, foi isso. Outro grande homem, Jorge Elal. Agora, eu acho, na minha opinião, que o Flamengo deve um busto do Cláudio Coutinho. Um busto não. O Cláudio Coutinho merecia uma estátua lá na Gávea. Eu não me ligo muito nisso não, mas já que é isso, tem que ter uma estátua. O Cláudio Coutinho tem que ter. Esses dirigentes de hoje em dia, tá, eles precisam reconhecer o Cláudio Coutinho. Não foram só os jogadores não. Tanto a prova aí, que daqui a alguns anos vão lembrar do time, mas vão lembrar que nós temos um grande comandante. Gente, preste atenção no que eu estou falando para vocês. Olha só, olha para mim. Eu não estou falando mal do mister, eu gosto do mister pra caramba, eu me divirto. Eu vou ao Maracanã, porra, não sei se eu olho pro jogo ou se eu olho pra ele, que ele é uma figuraça. Gosto dele, é um tipo de... Eu gostaria de um dia, eu não me ligo muito nesse lance de gente famosa, de jogador, não me ligo. Mas eu gostaria muito de bater um dia um papo com o mister, deve ser um papo interessante pra caramba. Tá entendendo? Ele parece ser um cara muito humano. Ele é excelente, ele é hiper capaz. Tá? Ele também tem a capacidade de formar o elenco. Só que não é o caso agora, vocês entenderam? Então isso aí é bem expliquei bem para vocês, tá? Eu quis dizer no começo que ele teve os méritos dele, e teve. Sem esquecer um outro treinador que a gente precisava dele, sempre que era acionado ele nos dava. Ele nos deu 2 campeonatos brasileiros, que foi de 87 e 92, e nos deu uma Mercosul, o Carlinhos. Carlinhos estava lá, eu acho que o nome do lugar é Boca Maldita, estava lá jogando o buraquinho dele, aí de repente o Flamengo precisava do treinador, ele ia lá e dava certo. Também sabia muito trabalhar com a garotada. Em 92 o Flamengo tinha um time de garoto, pegou o Botafogo à base da seleção e a gente trucidou o Botafogo. Gostaria de falar sobre o Botafogo. O Carlos Augusto Montenegro, acho que é o nome do rapaz, do senhor, dia desses, acho que foi num vídeo aí que eu vi, eu não vejo muito vídeo da Fox, que eu detesto esse tal de Flavinho, que eu acho ele um babaca. O cara nunca jogou bola em lugar nenhum, e eu acho que para falar de futebol tem que ter sido pelo menos um peladeiro e um bobão, babaca. Veio falar que o Botafogo vai superar Vasco e Flamengo, não vai. Primeiro é Flamengo, segundo é Vasco. O Botafogo está disputando o 3º lugar com o Fluminense aqui nas tradições. Então ele veio falar que o Flamengo está agindo como um time pequenininho. Olha só, cidadão, com todo respeito à torcida do Botafogo. Eu tenho amigos botafoguenses. Eu conheço a metade da torcida do Botafogo. Eu tenho 4 amigos botafoguenses. Olha só, o timinho que você falou, time pequeno, tem 2 Libertadores. Quantas o time que você representa tem? O timinho que você está falando tem 7 campeonatos brasileiros. Vocês têm 1. Aquele de antes de 70, desconsidera aquilo. O Campeonato Brasileiro é de 71 para cá. E você sabe, o timinho a que você se refere nunca foi rebaixado. Nunca. Porque time grande cai. Time gigante não cai. Entende? Então se recolha em seu lugar. Fique no seu lugarzinho aí, tá? Não mexa com quem você não vai aguentar. Tá bom? O maior ídolo de vocês era torcedor do meu clube. O maior ídolo de vocês
os teus ídolos que vocês tanto decantam na década de 60 não foram capazes de dar uma Libertadores para vocês, nem um Mundial. O maior ídolo do Flamengo deu um Mundial e 4 brasileiros. Então, antes de falar do Flamengo, pense, não tente disputar corrida com o seu Fusquinha contra a BMW, que é o Flamengo, ok? Só isso aí que eu tenho que falar para vocês. Mas falo isso tudo com muito amor no coração, porque brigar contra você, não contra o Botafogo nem a torcida que eu respeito, mas eu tenho que lhe dar uma resposta. Brigar, falar de futebol com você, debater é a mesma coisa que brigar com bêbado. Não tem graça, é covardia. Tá bom? Pessoal, minha torcida, uma boa noite para vocês, tá legal? Não me queiram mal, o Mister é um monstro, mas o Cláudio Coutinho é uma lenda. Saudações rubro-negras. Flamengo!